Descubra a emocionante história de Moisés, o libertador do Egito, nesse vídeo imperdível. A história de Moisés, um homem que desafiou faraós e liderou seu povo à liberdade. Preparem-se para uma jornada emocionante e cheia de reviravoltas. O nascimento de um libertador. O povo de Israel vivia em terras estrangeiras, escravizado no Egito, sob o jugo opressor dos faraós. Nesse cenário de trevas e sofrimento, uma luz brilhou. Nasceu Moisés, filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, ao ver a beleza do seu filho recém-nascido, encheu-se de coragem e determinação para protegê-lo do decreto cruel do faraó, com medo de perder o controle sobre os hebreus, que cresciam em número. O faraó ordenou que todo menino hebreu deveria ser lançado no rio Nilo ao nascer. Joquebede não aceitou esse destino para seu amado filho. Durante 3 meses, ela o escondeu em casa, até que a situação se tornou insustentável. Então, com lágrimas nos olhos e um coração destemido, ela preparou um cesto de junco resistente. Com cuidado e amor materno, vedou o cesto com betume e piche. Para torná-lo impermeável, colocou seu precioso bebê dentro dele e o deixou entre os juncos à beira do Nilo. A irmã mais velha de Moisés, Miriam, vigilante e corajosa, observava a distância para garantir a segurança do pequeno. E foi assim que a providência divina agiu. A filha do faraó encontrou o cesto, flutuando nas águas, e se compadeceu da criança. Sem saber da verdadeira origem do bebê, ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Por um desígnio superior e invisível aos olhos humanos, a filha do faraó contratou Joquebede para amamentar o bebê Moisés. Assim ele cresceu com 2 identidades distintas, como filho dos hebreus por sangue e como príncipe herdeiro do Egito por criação. Moisés foi destinado a ser muito mais do que apenas um homem comum. Ele seria aquele que guiaria seu povo rumo à liberdade sob a proteção divina. Parte 2. O despertar do chamado Moisés, criado nos palácios egípcios, cresceu em meio ao luxo e à opulência, mas seu coração sempre foi tocado pelas injustiças que presenciava um dia ao testemunhar um egípcio brutalizando um hebreu. Algo dentro dele se revoltou. Sem pensar 2 vezes, Moisés interveio e acabou por tirar a vida do opressor. A gravidade de seus atos se revelou no dia seguinte, quando tentou apartar uma briga entre 2 hebreus, e foi confrontado com a pergunta que ecoaria em sua mente: quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar como fizeste com o egípcio? O medo e a incerteza se apoderaram de Moisés. A notícia de seu ato chegou aos ouvidos do faraó, que decidiu matá-lo temendo por sua vida. Moisés fugiu para o deserto de Midian em busca de refúgio e paz. Ali, longe da pompa dos palácios e da agitação das cidades, ele encontrou abrigo e recomeço. Foi nesse cenário árido e solitário que Moisés começou a compreender o chamado que ecoava em seu coração. A voz interior que o impelia a agir em prol de seu povo ganhava força a cada dia. E assim, o príncipe exilado começava a vislumbrar o destino grandioso que o aguardava. Do palácio ao deserto, após o incidente que o forçou a fugir do Egito, Moisés chegou a Midian, uma terra distante e desconhecida. Ali, ele deixou para trás sua vida de príncipe e se viu transformado em um simples pastor de ovelhas. Longe dos luxos e das comodidades dos palácios, Moisés aprendeu lições valiosas sobre humildade, simplicidade e paciência. Enquanto pastoreava os rebanhos de Jetro, sacerdote de Midian, Moisés encontrou refúgio em meio à vastidão do deserto. O tempo parecia ter um ritmo diferente ali, mais sereno e contemplativo. Foi nesse cenário de quietude e solidão que Moisés começou a compreender melhor a voz interior que o chamava para uma missão grandiosa. Os anos
Ele construiu uma nova vida casando-se com Zípora, filha de Jetro, e formando uma família, mas Deus tinha outros planos para ele em um dia comum no deserto. Enquanto conduzia as ovelhas pelos pastos áridos, Moisés presenciou um acontecimento extraordinário, uma sarça ardente que não se consumia. Curioso e intrigado pela visão incomum, Moisés se aproximou da sarça ardente e ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome: Moisés, Moisés. Ali mesmo, na presença divina daquele fogo sagrado, Deus revelou a Moisés seu propósito maior: ser o libertador do povo de Israel. Mesmo diante da grandiosidade da tarefa que lhe era designada, Moisés sentiu dúvidas e temores. Quem sou eu para ir ao Faraó? Questionou ele, mas Deus respondeu-lhe com firmeza: eu estarei contigo. E assim começava a jornada épica de Moisés rumo ao cumprimento do seu destino, como libertador e líder do povo hebreu. Diante do Faraó, Moisés e Arão enfrentaram o desafio de se apresentarem diante do poderoso Faraó do Egito, um homem acostumado a ter seus decretos seguidos sem questionamentos. Munidos da autoridade divina, os irmãos hebreus exigiram a libertação do povo de Israel, proclamando assim: diz o Senhor, deixa o meu povo ir. No entanto, o coração do Faraó se enrijeceu diante da petição dos mensageiros divinos. E assim começou uma batalha de vontades e poderes entre o soberano egípcio e o Deus dos hebreus, para mostrar sua força e demonstrar seu poder sobre os deuses egípcios. Deus enviou uma série de pragas sobre a terra do Egito. Das águas do Nilo transformadas em sangue às trevas que cobriram a terra, cada praga era um sinal da intervenção divina e um convite à reflexão para o Faraó. Apesar das advertências e calamidades que assolaram o Egito, o coração do Faraó permanecia obstinado. Somente após a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, ele cedeu à pressão divina e permitiu que os hebreus deixassem a terra da escravidão. Assim, Moisés provou ser não apenas um líder destemido diante das autoridades terrenas, mas também um instrumento nas mãos de Deus para realizar prodígios e maravilhas em nome da liberdade de seu povo. O mar que se abriu após a libertação do povo de Israel, eles partiram apressadamente, levando consigo não apenas a esperança renovada, mas também as riquezas e os despojos que receberam dos egípcios. Contudo, o Faraó, tomado pelo arrependimento e pela fúria, decidiu perseguir os hebreus com seu exército até as margens do imponente Mar Vermelho. Diante da ameaça iminente, o povo de Israel entrou em pânico e desespero. Mas Moisés, o líder ungido por Deus, permaneceu firme em sua fé e proclamou palavras de encorajamento: o Senhor pelejará por vós. E assim aconteceu um dos maiores milagres registrados na história sagrada. Deus ordenou a Moisés que estendesse sua vara sobre as águas agitadas do mar, e diante dos olhos atônitos do povo hebreu, as águas se abriram como cortinas divinas, formando paredes de água à esquerda e à direita, com coragem e confiança no poder sobrenatural que os guiava. O povo de Israel atravessou o leito do mar em terra seca. E quando os soldados egípcios tentaram seguir-lhes os passos naquela senda improvável, as águas impetuosas retornaram ao seu curso natural e engoliram os perseguidores ali. Nas margens do Mar Vermelho, ecoaram cânticos de vitória e gratidão. O povo celebrava a libertação conquistada por mãos divinas. Miriam liderava as mulheres com seu tamborim em louvores ao Deus que operara maravilhas diante de seus olhos. O episódio da abertura do Mar Vermelho não foi apenas um momento de salvação física, foi um testemunho vivo da presença protetora e soberana de Deus na jornada do seu povo rumo à liberdade e à promessa da terra prometida.
O encontro no Sinai após a libertação do povo de Israel e a travessia milagrosa do Mar Vermelho. Moisés liderou seu povo em direção ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Ali, em meio às majestosas montanhas e à solidão do deserto, Deus se revelou de maneira ainda mais grandiosa e poderosa. Ao subir o Monte Sinai, Moisés deixou para trás as preocupações terrenas e se abriu para a presença divina que o aguardava no topo. Foi lá que ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, gravados pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Esses mandamentos não eram apenas um conjunto de regras a serem seguidas. Eram os pilares da nova sociedade que Deus estava estabelecendo com seu povo. Eles representavam princípios eternos de justiça, amor ao próximo e reverência a Deus. Enquanto Moisés permanecia no Monte Sinai em comunhão com o divino, o povo lá embaixo começava a mostrar sinais de impaciência e descrença. Longe do líder que os guiara com mãos firmes até então, muitos israelitas sucumbiram à tentação da idolatria. Ao descer do monte e testemunhar o culto ao bezerro de ouro, Moisés sentiu uma mistura avassaladora de emoções: ira diante da traição do seu povo, tristeza pela falta de fé demonstrada, indignação perante a quebra dos mandamentos sagrados. Em um ato simbólico de repúdio à idolatria e desobediência, Moisés quebrou as tábuas da lei diante dos olhos incrédulos dos israelitas, mas mesmo em meio à sua justa indignação, ele intercedeu diante de Deus. O encontro no Sinai foi um momento crucial na jornada espiritual e moral do povo hebreu ali, entre trovões e relâmpagos, entre nuvens espessas e fumaça sagrada. Eles experimentaram a presença santificadora do Senhor que os havia libertado e agora os guiava rumo à terra prometida. O líder peregrino, após a libertação do povo de Israel e a travessia milagrosa do Mar Vermelho, Moisés assumiu o papel de líder peregrino do seu povo durante 40 anos no deserto. Ele enfrentou desafios inimagináveis e provações constantes. A jornada pelo deserto foi marcada por murmurações daqueles que duvidavam da liderança de Moisés, pela fome que assolava o povo sedento por comida e água, e pelas rebeliões que testavam a paciência e a fé do líder ungido por Deus. Em meio às adversidades, Moisés manteve-se firme em sua confiança no Senhor. Foi ele quem intercedeu junto a Deus em busca de provisão para o povo faminto. Foi ele quem conduziu os israelitas à fonte de água viva na rocha. E foi ele quem liderou as batalhas contra os inimigos que tentavam deter o avanço do povo rumo à terra prometida. Apesar da sua dedicação e da sua fé inabalável, Moisés sabia que não entraria na terra prometida por um ato de desobediência diante da rocha que Deus ordenara para falar água ao seu povo sedento. O líder peregrino recebeu a sentença divina de que veria de longe, apenas de longe. Assim, do alto do monte Nebo, Moisés contemplou com olhos emocionados a terra que jorrava leite e mel. Sua jornada terrena chegava ao fim, mas seu legado como líder exemplar e homem de fé seria lembrado para sempre na história do seu povo. O legado de Moisés após conduzir o povo de Israel pelo deserto, enfrentando desafios e provações, Moisés deixou um legado que transcendeu sua própria vida, sua liderança firme e sua fé inabalável. Inspiraram gerações futuras a seguirem os caminhos da justiça e da obediência a Deus. Moisés não apenas libertou seu povo da escravidão no Egito, mas também estabeleceu as bases para uma nova nação. Ele guiou os israelitas na jornada rumo à terra prometida, transmitindo-lhes os mandamentos e ensinamentos do povo escolhido. Seu encontro com Deus no Monte Sinai e a entrega dos 10 mandamentos representaram um marco na história da humanidade.
estabelecendo princípios éticos e espirituais que perduram até os dias atuais. Mesmo diante das adversidades e das tentações, Moisés permaneceu fiel ao seu chamado divino. Sua intercessão em favor do povo pecador demonstrou não apenas sua compaixão, mas também sua profunda conexão com o Criador. O legado de Moisés vai além das fronteiras geográficas ou temporais. Sua vida e seus feitos, através dos séculos, como um exemplo de coragem, liderança e devoção a Deus. Que possamos aprender com sua história e seguir seus passos na busca pela verdadeira liberdade espiritual. O legado eterno após conduzir o povo de Israel pelo deserto, enfrentando desafios e provações, Moisés deixou um legado que transcendeu sua própria vida. Sua liderança firme e sua fé inabalável inspiraram gerações futuras a seguirem os caminhos da justiça e da obediência a Deus. Moisés não apenas libertou seu povo da escravidão no Egito, mas também estabeleceu as bases para uma nova nação. Ele guiou os israelitas na jornada rumo à terra prometida, transmitindo-lhes os mandamentos e ensinamentos divinos que moldariam sua identidade como povo escolhido. Seu encontro com Deus no Monte Sinai e a entrega dos 10 mandamentos representaram um marco na história da humanidade, estabelecendo princípios éticos e espirituais que perduram até os dias atuais. Mesmo diante das adversidades e das tentações, Moisés permaneceu chamado divino. Sua intercessão em favor do povo pecador demonstrou não apenas sua compaixão, mas também sua profunda conexão com o Criador. O legado de Moisés vai além das fronteiras geográficas ou temporais. Sua vida e seus feitos ecoam através dos séculos como um exemplo de coragem. Que possamos aprender com sua história e seguir seus passos na busca pela verdadeira liberdade espiritual. Após a jornada épica de Moisés, repleta de desafios, milagres e provações, seu legado perdura como um farol de esperança e inspiração para todos que buscam a verdade e a justiça. Sua vida não foi apenas uma saga de coragem e liderança, mas também um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que o seguem com sinceridade. A história de Moisés nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, a fé inabalável e a confiança no poder divino podem nos conduzir à vitória. Que possamos aprender com sua trajetória e nos inspirar em sua determinação em seguir os caminhos do Senhor. Que o exemplo de Moisés nos encoraje a enfrentar nossos próprios desertos com coragem e fé, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos em cada passo da jornada. Se você quer saber mais sobre as histórias bíblicas e se emocionar com relatos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E assim terminamos mais um vídeo repleto de aprendizado e reflexão. Compartilhe com seus amigos e familiares para que juntos possamos explorar ainda mais as riquezas das histórias bíblicas. Até a próxima!